Olá! Olá! Começa agora mais um Sala VIP. No programa de hoje vamos falar sobre adoção. A lei assegura que toda criança tem direito a uma família. Mas o que acontece com as famílias e as mães que entregam seu filho para adoção? Qual é o papel da assistente social nesse processo? A repórter Marcela Torreão foi até a Associação Santa Rita de Cássia, em Capivari, e conta pra gente. Abandono, rejeição, denúncias de maus tratos. Quais são os motivos mais comuns pelos quais as crianças chegam a um serviço de acolhimento? Quem vai responder essa pergunta é a Bruna, assistente social do Serviço de Acolhimento Santa Rita de Cássia, em Capivari. Olá, Bruna, tudo bem? Tudo bem, Marcela. Bom, quando a criança chega na instituição, ela chega através do conselho tutelar, e chega através de um ofício também do Poder Judiciário. Ofício esse que pede o acolhimento da criança. Nós, da instituição, temos o primeiro acolhimento. Os principais motivos são a violência muitas vezes violência sexual, negligência, os pais ou os responsáveis usuários de droga. Então não tem um trabalho, uma situação específica. No caso, a grande parte das crianças, elas são acolhidas por conta da negligência do responsável. Qual é o papel da assistente social e como é o processo de transição da criança entre a casa e o serviço de acolhimento? A criança, quando ela chega na instituição, o primeiro objetivo nosso é acolhê-la e mostrar para ela o que é a instituição, né? Tirar aquela visão de orfanato, de abandono, aquela coisa de medo, porque todas as crianças chegam aqui com medo, né? Feito isso, apresentado a instituição para cada criança acolhida, o nosso próximo papel é reestruturar e trazer a família para perto. Tudo isso através do Poder Judiciário. Né? Cabe à família, se ela quer visitar a criança, a mãe no caso, né? Ela vai até o Poder Judiciário e pede para a juíza, no caso solicita para a juíza a autorização para estar visitando. E é através dessa autorização que a gente começa um trabalho específico com a família. Estruturar a mãe, buscar a melhor condição, se a mãe precisa de emprego, se a mãe precisa ser internada por conta do uso de droga. Então a gente esgota todas as possibilidades. Tudo que a gente pode fazer para resgatar a mãe, a gente faz. Né? Muitas das vezes, né, tem dado certo. A criança acaba voltando para a mãe. Claro que é um período um pouco longo, um pouco extenso. Né? O período da criança ficar na instituição é até 2 anos, né? O que pode ser estendido se não tiver nenhuma reestrutura da mãe. Esgotada todas essas possibilidades é que a gente vê que não tem como. Se não tem como, parte para a família extensa, que é um avô, um tio, uma tia, uma irmã, né, sendo maior de idade. Esgotou a segunda possibilidade, a criança vai para a adoção. Mas tudo isso cabe ao Poder Judiciário. Né, nós temos o dever de acolher, de cuidar da criança e tentar reestruturar a família. Agora, cabe ao Poder Judiciário entender se a criança vai ou não voltar para o seio da família. O Instituto da Criança e do Adolescente assegura que a família biológica tem direito de ficar com essa criança, desde que não haja o uso de violência e nem de drogas. Mas e quando essa família rejeita, o que acontece? O repórter Jorge William vai mostrar isso pra gente. Vamos acompanhar. A ausência da família faz com que os funcionários desempenhem, em partes, um papel que seria dos pais. Como esse trabalho psicológico dentro do centro de acolhimento atua e contribui nesse processo? Para responder essa e outras perguntas, eu converso agora com a Fernanda, que é psicóloga aqui no Centro de Acolhimento Santa Rita, em Capivari. Olá, Fernanda. Olá. As crianças, elas se apegam instintivamente às cuidadoras, né? Assim que elas chegam aqui na instituição. Então, assim, os cuidados, eles são voltados não a fim de substituir as figuras paternas e maternas, né? Então, assim, o objetivo é desempenhar para eles todo o cuidado e afeto que são necessários para o desenvolvimento da criança. E a instituição, tanto a estrutura física quanto a rotina, ela tem que se aproximar o mais perto da realidade de uma residência. Então, a rotina de escola, a reunião de escola, festas de aniversário, festas comemorativas, as datas comemorativas, tudo isso é realizado aqui dentro, para que a criança não perca, né, esse período da vida dela. Então, os cuidados são sempre voltados para isso. Nunca a fim de substituir pai e mãe, mas sim os cuidados, que eles não deixem de formar vínculo, que eles não deixem de sentir o apego, né, de sentir o carinho que eles merecem. Fernanda, qual a rotina das crianças aqui no centro de acolhimento?
É uma rotina parecida com a de qualquer outra criança que more na casa dos pais, né? Então, elas têm horário de escola, médico, dentista, tem aulas extras, judô, karatê, balé, informática, tem os momentos de lazer, saem para fazer trabalho escolar, passeiam na praça. Então, toda a rotina é muito parecida com a de qualquer outra criança. O que acontece com os jovens que não são adotados? Então, o serviço ele trabalha a fim de promover a autonomia desse adolescente, né? Então, ele vai chegando na adolescência, vai chegando na idade adulta, o município, juntamente com o serviço de acolhimento, que é a rede municipal, né? Saúde, educação, trabalho, a gente tenta desenvolver um trabalho com esse adolescente para que ele saia daqui já com um projeto de vida, né? Trabalhando, alugando uma casa, se for o caso, se ele já tiver alguma coisa, porque existem casos que as famílias deixam uma casa, pensão, né? Coisas assim. Então, a assistente social, ela busca esses recursos e a gente trabalha essa autonomia para que ele saia já formado, né? Depois que uma criança chega ao orfanato, existe a possibilidade dela voltar a morar com os pais? Por qual motivo isso seria possível? Sim, existe sim. O serviço ele trabalha sempre buscando a reintegração familiar. Então, a família ela é prioridade absoluta. Inclusive, respeitando a Constituição, o trabalho do serviço de acolhimento ele é voltado para a reestruturação da família. Esgotadas as possibilidades da família, tanto de origem quanto extensa, que é pai, mãe, vó, padrinhos, aí essa criança pode ser colocada para adoção, para guarda, tutela, mas isso também é realizado através do Poder Judiciário, né? O Serviço de Acolhimento faz o trabalho com a família. Não tendo sucesso, o Poder Judiciário ele é comunicado e daí toda a parte burocrática corre em segredo de justiça. E quem quiser colaborar com o Centro de Acolhimento, quais são os telefones e os contatos aqui da instituição? Nós temos o telefone de contato, pode entrar em contato através do telefone 3491 1543 e temos o Facebook, que é da entidade Santa Rita de Cássia. Então, nós aceitamos doações em dinheiro, doações através de roupas, leite, então toda doação é bem-vinda. Bom, e após essa matéria, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Sala VIP. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 4.800 crianças estão aptas para adoção hoje no Brasil, enquanto na fila de interessados existem mais de 27 mil. O problema é que mais de 90% desses interessados pedem sempre um perfil muito específico, que são bebês, brancos, em sua maioria meninas. Nós vamos conhecer agora o Kleber, que foi adotado aos 5 anos. A história dele foge um pouco do perfil. Quem nos mostra essa história é a repórter Letícia Siebe. Kleber, com quantos anos você foi adotado e qual foi a sua reação quando você descobriu? Bom, eu fui adotado com 5 anos. O problema não foi a reação. Foi depois para poder se acostumar com a família, daí no caso. E como eu já tinha uma certa idade, foi um pouquinho difícil para eu me adaptar à família. Daí, foi com muito esforço e com o trabalho deles, me conquistando, fazendo eu ficar apegado a eles para poder dar tudo certo. Se você não tivesse sido adotado, como você acha que seria a sua vida hoje? Bom, essa pergunta é boa. Eu acho que é assim, cada família tem um tipo de uma estrutura. A família que eu tinha, eles não tinham uma estrutura, como posso dizer, favorável para cuidar de 5 crianças. Hoje, a estrutura que eu tenho e a mentalidade não seria a mesma. Por causa de que eu pude, com esta família, eu tive várias oportunidades que eu acredito que eu não teria com a outra, com a família biológica. Você já quis saber quem é a sua família biológica ou tem algum contato com eles? Olha, eu quis saber, fui atrás e conheci eles também. Hoje, eu posso dizer que hoje eu não tenho um contato sólido com eles, mas já tive vários contatos, já visitei eles já vieram me visitar, souberam como que eu estou, e eu fiquei sabendo um pouquinho da situação deles, como que eles estão hoje. Na infância ou mesmo na adolescência, você acha que sofreu algum tipo de diferença por ser adotado e você teve algum auxílio psicológico? Bom, o auxílio psicológico eu tive na época que eu fui adotado, já quando eu era bem criança, com 5 anos, né? Já que eles me adotaram, eu passei por um psicólogo, ele me explicou como seria
o porquê que estava acontecendo, como que ia ser daqui para frente. Ele procurou fazer eu entender como seria a minha vida depois que eu fosse adotado. Quem está em nosso estúdio hoje é a doutora Bernadette Figueiredo, psicóloga há mais de 20 anos que atende na cidade de Itu. Doutora Bernadette, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós assistimos agora um vídeo do Kleber, que é um menino que foi adotado, e ele falou um pouco sobre os sentimentos da adoção e como é delicado esse processo. Qual é a melhor idade para contar para a criança que ela é adotada? Na verdade, não existe uma melhor idade. Muito vai depender da família. Então, assim, a mãe pode se sentir muito à vontade, de preferência, né? A mãe se sentir muito à vontade para dizer para essa criança que ela é filha do coração. E esse vocabulário, a criança já vai se inteirando dele, já vai sabendo o que significa, a mãe vai dando esse significado, isso de uma maneira muito natural. Então, assim, a gente não pode dizer assim, a partir de um ano, desde sempre. Doutora, a falta dos pais biológicos, o trauma do abandono e a rotina numa casa de acolhimento são processos difíceis para essa criança. Quais os traumas e como superá-los? Bom, na verdade, assim, não dá para saber qual é que tipo de defesas a personalidade, a estrutura da personalidade dessa criança vai lançar mão para poder se desenvolver. Dá para a gente saber como é que um adulto, né, então pegando lá do adulto, como é que ele montou a defesa dele. É de lá para cá, então de lá para a infância. Da infância, ele vai ficar assim ou ele vai ficar assado, não dá para saber. Então, que tipo de trauma, só o tempo vai dizer qual é o tipo de trauma que vai ser, que a criança, que o adulto vai ter. Na adoção, né, é uma coisa um pouco complicada, principalmente porque vai depender muito da família. Então, a família é o ambiente, então é como se a criança está dentro do útero, ela nasce, ela vai para um outro útero. Então, é como se ela ficasse dentro de um outro útero, só que aqui tem a família. Então, logo de início, ela tem contato primeiro com a mãe. No caso de uma rejeição da mãe, ela já teve uma quebra muito forte ali. As doenças mais graves, as doenças psíquicas mais graves, elas acontecem exatamente por causa dessa quebra, lá nos primeiros 15 dias, 20 dias de vida. Então, dá para imaginar que o trauma é bastante grande. E se ela cai num útero, numa família que é acolhedora, um ambiente bom, ela vai conseguir desenvolver a personalidade dela e esse trauma vai ficar, não vai sair, vai ser uma cicatriz. Mas ela vai conseguir superar. Algumas crianças chegam aos centros de acolhimento com muitas marcas e muitos traumas devido ao alcoolismo, à violência doméstica. Essa nova família pode dar um suporte para essa criança estar sendo um adulto mais seguro? Então, claro que a família é uma família estruturada. Quando eu chamo de estruturada, eu não estou falando de pai, mãe, irmãos. Eu estou falando de pessoas estruturadas, né? Então, quanto mais pessoas estruturadas tiver próximos dessa criança, maior a ajuda. Mas se ela sofreu traumas e foi, por exemplo, tirada de uma família que maltratava, ali ela já pode ter tido sequelas, né? Então, doutora, por parte da criança, há uma grande expectativa em conhecer a família e como será o convívio pós-adoção. Para isso, os psicólogos fazem um acompanhamento e um preparo com essa criança, psicológico. Mas e com os pais, como deve ser esse preparo? Boa pergunta. Bom, a gente tem que pensar que já é difícil, né, para pais, para casal, né, um casal que quer ter um filho, né, e muitas vezes assim são imaturos, porque na verdade pai e mãe é sempre inseguro, porque não tem livrinho, não tem manual, né? Então isso é uma coisa que dá muita insegurança, né, nos pais, principalmente com relação ao primeiro filho. Então já deveria ter esse preparo com pais biológicos. Dá para imaginar, né, a confusão que é com pais que vão adotar uma criança. Então já vai contar com a frustração de não poder ter o filho, né, o filho próprio,
ou a expectativa, né? Então, assim, o que será que essa criança vai representar para esse casal? Tudo isso são coisas que normalmente não se discute, né? O casal resolve ter o filho e fica tudo muito bonito, né? Porque o filho é a personificação do amor deles, né? Então isso fica muito mágico, né? Então ninguém presta muita atenção em como é que vai ser feito isso. Doutora, nós agradecemos mais uma vez a sua colaboração e a sua participação aqui no Sala VIP com um tema tão importante que é a adoção. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Vamos agora ao intervalo comercial e voltamos já já. Voltamos com Sala VIP. Agora é hora de conhecer Ronaldo e Aline, um casal de Cesário Lange. Quem foi até lá conversar com eles foi a repórter Dileia Silva. Vamos acompanhar. Estamos aqui com o Ronaldo Paz de Camargo e a Aline Novak, um casal que estão juntos há 13 anos, casados, e que já têm 2 filhos, mas pretendem adotar mais um. E eles vão contar aqui pra gente como que surgiu essa ideia. A gente já tinha vontade quando namorava, sempre comentava que tinha vontade, queria adotar uma criança. Aí depois que nós casamos tivemos 2 filhos, né, meninos. Aí pensamos, então vamos adotar uma menina, né, já que sempre tivemos vontade. E aconteceu de ter os 2 meninos, então vamos adotar uma menina. E como que tá a espera dos seus filhos aí? Você tem 2 meninos, né? Eles também ficam ansiosos, porque o mais novinho, ele não tinha 2 anos ainda, então eles também passam pelo psicólogo, pela assistente social, que eles fazem perguntas, como é que é a família na casa, os pais, né? Tudo pra ver se você realmente está apto ou não, está preparado para ter, né, uma criança. Igual eles falam, independente de qualquer coisa, vai ser o seu filho, né? Então vai ser igual. Ambos acredito que esperam muito a adoção, mas você tem uma particularidade no braço que eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós. Eu fiz uma tatuagem em homenagem já aos meus 2 filhos que eu tenho, e como a gente já estava no processo de adoção, acabei fazendo um coraçãozinho a mais para quando ela viesse colocasse a inicial no nome dela, né? Que é dos 3 aí. Os 2 meninos, e já deixei o dela reservado. Tá lá o coraçãozinho vazio esperando. Tá esperando. Mais uma menininha. Nós desejamos que o casal receba uma boa notícia em breve, né, Erison? Que ganhe aí o mais breve possível uma inicial nesse 3º coraçãozinho. Afinal, adotar é um ato de amor, de escolher e também de ser escolhido. E isso fica claro na história que vamos conferir agora, do casal Walter e Rosângela, pai de 3 filhos, os 3 adotados. Quem foi conferir essa história é a repórter Maiara Medeiros. Não há sentimento maior do que o amor dos pais pelos filhos. Estes filhos podem ser biológicos ou não. E é esta dedicação e investimento dos pais que nós poderemos confirmar através do casal Walter e Rosângela Rodrigues. Casados há 35 anos, já nos primeiros anos de casamento, eles adotaram o primeiro de 3 filhos. Walter, explica pra gente primeiro o porquê que você optou pela adoção. Bom, a adoção foi uma opção assim, pelo fato de que após nós nos casarmos, né, tentamos a gravidez pelo procedimento normal, tal, aquela coisa toda, e depois de um ano e meio mais ou menos, constatamos que a minha esposa tinha problemas de saúde que não poderia se conceber uma criança. Então nós optamos pela adoção. E qual que foi esse primeiro procedimento? Você tem 3 filhos, os 3 são adotados. Como que foi o procedimento do primeiro? O primeiro foi assim, foi lá na década de 80, e na década de 80 os procedimentos eram muito difíceis, não como agora. Então foi assim uma coisa difícil. Nós conseguimos, mas a duras penas, né, essa adoção. E é um menino, né? Fala um pouco sobre o Daniel. Sim, o Daniel, é um garoto, rapaz agora, já tem 32 anos, já nos deu até um neto que tem 5 anos, né? E um rapaz trabalhador, muito bom, fenomenal. E depois tem mais 2 meninas, que são os outros procedimentos. Como que foi o procedimento dessas meninas? Quantos anos ela tem? É bom falar um pouco delas. E também do histórico de cada uma, né? Tá. Bom, depois veio a segunda filha, que é a Letícia. Ela tem agora 14 anos, né?
nós a adotamos em 1999. Isso já foi uma adoção tranquila, porque isso de 15 anos para cá, o procedimento de adoção já modificou muito. Então passou a ser uma coisa muito prática, muito facilitada, né, para as pessoas que querem fazer esse procedimento, né? E da Débora também, né? Tem a Débora, que ela está agora com 12 anos, nós a adotamos no ano de 2000, né? E o procedimento também muito tranquilo. A Débora, ela foi uma escolha de vocês ou escolheram vocês? Não assim. Quando a gente procura o Fórum da Infância e da Juventude para se fazer uma adoção, então nós fazemos um cadastro, né, com o psicólogo lá, a psicóloga. E esse cadastro ele fica lá arquivado. Depois da adoção da Letícia, aí veio a chamada pela Débora, né? Sem nós pedirmos, aí logicamente nós pegamos ela também. Foi nesse procedimento. Agora vamos acompanhar através de uma juíza um pouco mais sobre a adoção. Confira. O que se constata depois de passados 5 anos do Cadastro Nacional de Adoção é que, infelizmente, a expectativa de que houvesse uma agilização nos procedimentos de adoção acabou não ocorrendo. No meu entender, eu acho que grande parte da responsabilidade por essa não correspondência da expectativa gerada decorre do fato de que o que se observa no Brasil é que ainda existe uma desconexão entre a expectativa dos adotantes com relação à criança que se quer adotar e as crianças efetivamente disponíveis para adoção. Infelizmente, eu acho que o adotante brasileiro ainda sonha com aquela criança loira, gordinha, de olhos azuis, bem novinha, proveniente de uma família quase sem problemas, que esteja disponível para adoção sem nenhum obstáculo. E, infelizmente, não é o que acontece. O que a gente vê hoje é que existem uma grande quantidade de crianças disponíveis para adoção, que são crianças mais velhas, grupos de irmãos e crianças cujas características físicas destoam dessa idealização, que a gente pode dizer que é uma idealização nórdica, porque é um perfil de criança que a gente nem encontra quase aqui no país, a não ser no sul do Brasil, nos lares alemães. Essa criança bochechuda, rosada, de olhos azuis e cabelos louros, foge completamente ao perfil do brasileiro médio. Nós somos um país produto de uma grande miscigenação racial, de povos, na sua grande maioria, morenos, como os italianos, os portugueses, os espanhóis, junto com aqueles povos indígenas e os provenientes da escravidão, que são da raça negra. Ou seja, essa expectativa de uma criança loira é quase inviável. Junto a isso, existe a expectativa da idade. Todo mundo quer adotar uma criança de tenra idade, esquecendo que, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no seu artigo, mais precisamente no seu artigo 39, parágrafo 1º, a adoção é medida excepcional, ou seja, quando uma criança chega no abrigo, existe uma determinação legal de que se esgotem todos os meios possíveis para se recolocar aquela criança na família biológica. E só quando, depois de envidados todos os esforços para que isso aconteça, se chega à conclusão, através de uma equipe interprofissional que atua no caso, que aquela criança não pode retornar para a sua família de origem, é que ela vai para a família substituta. E se a expectativa do casal adotante é de ter uma criança de pouquíssimos meses, 1, 2, 3 meses, esse período já vai ter sido largamente ultrapassado em razão da própria disposição legal de tentar reintegrar a criança ao lar biológico. O Sala VIP vai ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Nas nossas redes sociais vocês podem rever o programa de hoje e também saber um pouco mais sobre a adoção. Acesse. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até logo!